Pessoal, nós vamos começar a aula 80, sistema etapa, né, apostila 4. E nós vamos ver agora inequações de quociente, certo? O quociente, pessoal, nada mais é que o resultado de uma divisão. Esse resultado aqui, ó, é o quociente, certo? Só que ao invés de trabalhar, né, como vocês tinham costume ali no sétimo ano de fazer a divisão e, né, buscar o quociente da divisão simples, básica, nós vamos trabalhar com inequação, ou seja, ela não é mais uma igualdade, sim, ela vai ter lá o maior, menor, né, e isso aqui nós vamos identificar como aberto, certo? E maior, menor, igual a que nós vamos identificar como fechado, certo? Mas nós precisamos tomar muito cuidado. Por quê? Porque tem divisões, pessoal, vou colocar em números aqui para vocês entenderem. Por exemplo, eu quero dividir 52 por 0, certo? Então, vamos lá, ó, 52 dividido por 0. 5 divide 0, né? Essa seria a pergunta. Provavelmente o aluno vai falar, sim, divide porque 5 é maior que 0, né? Então, quanto que é 5 dividido por 0? 0, né? Se a pessoa falar 0, 0 dividido por 0 é 0, e sobra quanto? 5. Se o aluno respondesse para mim assim, é 5, né? Então, ficaria 5. 5 vezes 0 é 0, ainda sobraria 5, certo? Então, essa divisão aqui, ela é impossível resolver. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque o denominador zerado, o nosso quociente não será possível, certo? E é isso que nós temos que tomar cuidado agora, ok? Então, o primeiro exercício lá, ele dá uma inequação para você, certo? Ele coloca lá assim, ó, menos x mais 2 vezes menos 2x mais 9. Tudo isso aqui, ele é dividido por 5x mais 3 e ele vai ser menor ou igual a 0. Então, já olhando aqui, nós vamos ter que fazer a separação, né, das funções. Então, eu vou separar a função, por exemplo, ó, eu vou separar isso aqui como função de x. Isso aqui eu vou separar como o g da função e esse eu vou separar como o h da função, tá bom? Igual nós estávamos fazendo na aula 79. E tomar muito cuidado com isso aqui, ó, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar cada função e achar a sua raiz. Como é que eu faço para achar a raiz? Lembre-se, nós temos que usar a nossa formulazinha fixa para saber o que é angular, o que é o coeficiente angular, o que é o coeficiente linear. Pessoal, se você não sabe, não conseguiu ver o gráfico, certo? Volte algumas aulas lá na apostila 3, porque foi explicado aonde que é o coeficiente angular e aonde que é o coeficiente linear em relação ao gráfico, certo? Veja essa aula lá de volta, se você não conseguiu entender, ok? Lembrando o seguinte, ainda nós estamos na mesma situação, né? Quando o coeficiente angular, então AX, for maior que 0, ele é crescente. Quando o AX for menor que 0, ou seja, ele for negativo aqui, ó, ele é decrescente. Certo? Então, vamos supor, vamos pegar essa função aqui, certo? Vou pegar a função de x, então, ó. E aí, eu vou pegar aquela funçãozinha lá que ele deu, que é menos x mais 2 igual a 0. Perceba, pessoal, que, ó, menos x mais 2 igual a 0, se eu perguntasse para você, quem que é o coeficiente angular? Coeficiente angular é quem anda com o x, então seria o menos 1. Não tem número na frente, vale 1, nós já falamos isso, certo? E o coeficiente linear seria o 2, certo? E é isso aqui que nós temos que prestar atenção,
ok? Então, vamos achar a raiz disso aqui. Vai ficar menos x igual a menos 2. Esse 2 passa para cá negativo, certo? Menos com menos é mais, portanto, x vai ser igual a 2. Vamos pegar a outra função, né? Que nós separamos lá. A outra função seria menos 2x mais 9 igual a 0. Quem seria o coeficiente angular? Menos 2, certo? E quem seria o coeficiente linear? Vou apagar aqui. Quem seria o coeficiente linear? Coeficiente linear seria 9. Então, ó, esse aqui é negativo, então esse gráfico eu sei que ele vai estar decrescente e esse aqui será decrescente também, certo? Ó, porque ele é negativo aqui e ele é negativo aqui, ok? Então, muito bem. Vamos achar a raiz, né? Então, vai ficar menos 2x mais 9 igual a 0, menos 2x é igual, 9 passa para lá negativo, menos com menos é mais, então 9/2 é o que nós achamos aqui. Certo? Ótimo. Agora, nós vamos ver este aqui, ó. E o que não pode acontecer aqui, pessoal? Isso aqui não pode dar 0, certo? Não pode. Então, ele pode dar qualquer número diferente de 0. Então, nós vamos pegar lá a função que nós denominamos ele, certo? E vai ficar lá 5x mais 3, isso aqui é igual a 0, certo? Então, vamos lá, ó. 5x é igual a 3, portanto, x é igual a 3 sobre 5, certo? E claro e óbvio, né, pessoal, que esse resultado aqui, ó, vai zerar a minha equação. Eu tô falando que x é 3/5, então, olha só. Se eu pegar lá assim, ó, 5x mais 3 é igual a 0 e substituir isso aqui, ó, então, vou ficar 5 vezes 3/5 mais 3 é igual a 0, certo? 5 vezes 3 nós temos 15, 15 dividido por 5 mais 3, opa, calma aí, mais 3 é igual a 0, 3, deixa eu só ver aqui que ele passa negativo, né? Então, esse aqui é negativo, tá, pessoal? Então, ele fica negativo, menos 3 mais 3, ele vai ser igual a 0. Então, aconteceu tudo que não podia ter acontecido, né? Que nós falamos lá no começo, que houve essa divisão aqui, ó. Eu estou dividindo tudo isso aqui, ó, por 0, certo? E aí, ele fica impossível de fazer essa divisão. Então, o que tem que ser feito aqui? Aqui, ó, ele está sendo trabalhado com menor igual, então ele é fechado, certo? Ele vai ser fechado. O de baixo, por ele ser 0, nós vamos trabalhar ele como aberto. Como assim, professora? Vamos lá ver como é que vai ficar isso aqui. Então, agora nós vamos ver a parte do gráfico, certo? Então, vamos fazer o gráfico de x aqui, ó, certo? Eu acho até melhor fazer ele juntinho aqui, ó. Vamos fazer ele juntinho. Eu vou apagar essa parte de baixo, depois eu faço ali do outro lado, tá bom? Então, vamos fazer o gráfico dele aqui, ó. Então, ele é... Deixa eu pegar esse aqui. Ele é, ó, aqui, ó. Nós já separamos, né? Então, o que ele é? Ele é crescente ou decrescente? Decrescente, certo? E esse ponto é nesse exato ponto aqui, ó, que ele é cortado, certo? Que é a nossa raiz. Então, ele tá diminuindo, certo? Ele tá descendo. Então, tudo que for para a esquerda é positivo, tudo que for para a direita é negativo. Esse é o nosso gráfico, certo? Vamos fazer, vou apagar aqui, vou fazer o outro aqui novamente, tá? Para deixar ele com o gráfico certinho para vocês observarem. Então, agora, nós temos o g de x, né? E nós vamos fazer ele de novo, ó. Menos 2x mais 9, tudo isso é igual a 0. Então, nós vamos ter menos 2x é igual a menos 9, e x é igual a menos 9 sobre 2, né? Negativo. E menos com menos é mais, ó. Então, essa é a minha raiz, ok? Veja, quem que é o meu
cortar aqui um pouquinho. Quem que é o meu coeficiente angular? É quem está com um x, então ele é negativo, né? Ele é menos 2. E quem que é o coeficiente linear? O 9. É aqui que nós vamos nos atentar. Então, ele é negativo, certo? Então, se ele é negativo, isso quer dizer que é crescente ou decrescente? Decrescente, né? E é exatamente nesse ponto aqui, ó, que ele o corta. Então, tudo que estiver para a esquerda é positivo, para a direita é negativo, certo? Opa! E agora, nós vamos fazer o de baixo, né? Que é o divisor, né? Então, nós vamos chamar ele de h de x, aqui é a função de h de x, né? Então, 5x mais 3 é igual a 0, né? E ele vai zerar, porque a gente tá falando que ele é igual a 0. Não tem jeito, né? Ele vai zerar. Em que ponto que ele me zera? Ele vai me zerar exatamente nesse ponto aqui, ó, certo? No ponto da minha raiz, ó. E lembrando o seguinte, coeficiente angular, ele é 5, e o coeficiente linear, ele é 3, então ele é crescente, certo? Então, ó, ele está crescendo, ele está crescendo em que ponto? Exatamente neste ponto aqui, ó, menos 3 quintos, tudo que tiver para a direita positivo, para a esquerda, para a esquerda negativo, certo? Então, aí agora nós vamos colocar o nosso todas essas informações no varal, certo? Lembrando que o varalzinho, pessoal, nós usamos f de x, né? Ó, f de x, o varalzinho aqui é tudo no eixo x, tá bom? Depois o g de x e depois o h de x, certo? Ó, de x. Lembrando, pessoal, que nós estamos fazendo uma divisão entre esses pontos, tá bom? Então, o primeiro ponto que nós vimos lá, vamos voltar lá no F, ó, foi o 2. Tudo que está à direita do 2 vai ficar negativo porque ele é crescente. Então, nós vamos colocar lá o ponto 2, tá bom? Ponto 2 é positivo. Ele é fechado. Por que que ele é fechado? Porque o f de x, ele é isso aqui, ó, menos x, a equação, né? Calma aí, deixa eu mostrar lá, porque senão vai ficar uma rabisqueira aqui, calma aí. Então, por que que ele é fechado, ó? Ele é fechado por causa disso aqui, ó, certo? Dele estar menor ou igual a 0, por isso ele é fechado. Então, nós vamos colocar lá fechadinho no 2, certo? Fechadinho aonde? No 2, certo? Aí, o g, a função de g, né, que nós vimos lá, ele é fechado no 9/2. Então, 9/2 dá 9 dividido por 2 dá em torno de 2,25, né? Então, ele é um pouquinho mais para cá, ó. Então, 9/2, certo? E a função de h, ele deu negativo, né? E ele, vou colocar ele mais ou menos aqui, ó, menos 3/5. Só que o que que acontece, pessoal? Lembra que eu falei? Ele é fechado, certo? Ó. Ele é fechado, ó, certo? Ele indica que é fechado. Só que aqui a gente zera, ó. Nós zeramos ele, né? Nós colocamos ele igual a 0. Então, o que está acontecendo? O divisor, ele não vai ser fechado, ele vai ter que ser aberto, certo? Se ele for aberto, ele será fechado, e assim nós vamos intercalando, certo? E aí fazendo a regra de sinal, ok? Então, por que que o menos 3/5 ele é aberto e não fechado, professora? Porque nós igualamos ele a 0, e aí ele vai fazer o divisor, este número daqui, ó, ele vai fazer este número de baixo ser igual a 0. E aí, se ele fica igual a 0, ele cancela a minha divisão, certo? Então, por isso, nós vamos trocar, ele não vai ser fechado, ele será aberto, certo? E aí, nós vamos fazer a regrinha de sinal aqui entre eles, né, ó.
Então, do jeitinho que fica aqui, pessoal, é do jeitinho que vai descer, certo? Ó, então, vamos lá. Ficou aberto no menos 3/5, fechado no 2, fechado no 9/2, ok? Ficou do jeitinho que nós vimos aí, só que nós vamos ter que fazer a regra de sinal, né? Então, a regrinha de sinal. Tudo que tiver, vamos voltar lá ver o gráfico, né? Tudo que estiver à esquerda do 2 é negativo. Então, negativo, negativo, que estiver à direita é negativo, que estiver à esquerda é positivo. Aí nós temos o G, ó, tudo que for à direita é negativo. Então, tudo que for à direita do 9/2 é negativo, à esquerda é positivo. Aí nós vamos ver a última função que nós vimos, ele é crescente, então tudo que é para a direita é positivo, ó, positivo. E a esquerda é negativo. E aí nós vamos fazer a regra de sinal. Mais com mais, mais com menos, menos. Mais com mais, mais com mais, mais. Menos com mais, menos com mais, menos. Menos com menos, mais com mais, mais. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Ele está diminuindo, certo? Então, ele está indo para o infinito negativo. Ele está trabalhando entre, né, esses dois. E foi o que nós tivemos aqui, certo? Então, paramos aqui. Então, como é que nós vamos escrever isso aqui? Vamos lá. Vou ver se eu consigo escrever aqui para vocês irem olhando. Conjunto verdade, né? X pertence aos números reais, tal que. O que está acontecendo? Ele está descendo, né? Então, tal que X é menor que menos 3/5. Ou, por que ele não é menor ou igual, pessoal? Porque ele está aberto, lembra, né? Ele não pode ser igual. Se ele for igual a menos 3/5, ele me zera a equação. E aí eu não posso deixar ele zerar, certo? Ou 2, como ele está entre, 2 é menor ou igual a x, né? Que é menor ou igual a 9/2. E aí nós podemos escrever isso também assim, ó. Aberto no infinito negativo, que é o que está acontecendo aqui, certo? E aberto no 3/5. Na união, nós vamos unir, né? No 2 fechado e 9/2 fechado também. Então, ou você usa esse, ou você usa esse. Não esquecendo que você está fazendo o processo de união, tá? Você está unindo essa resposta com essa resposta aqui, ok? Então, vamos para a próxima equação, que seria a letra B, certo? Então, nós temos lá assim, ó, x mais 3. Eu vou colocar um pouquinho mais para baixo para a gente depois trabalhar com a equação, tá bom? Cair na equação. Então, olha só, B ficou lá assim, ó, x mais 3 vezes x menos 2. Tudo isso sobre x menos 3 vezes x mais 2. E tudo isso é maior ou igual a 0, certo? Cuidado, porque nós vamos zerar aqui embaixo, certo? Por que nós vamos zerar embaixo? Como é que eu tenho certeza absoluta? Porque nós nós igualamos a função a 0. Então, nós estamos buscando quais são os números. Quando você acha a raiz, você está buscando o número que te zera a equação, certo? Só que o denominador, infelizmente, não pode ser 0, certo? Então, vamos lá achar as funções, separar as funções, tá? Nós vamos lá separar, então, eu vou colocar aqui, ó, como a função de A, função de B, função de C, função de D, tá bom? Vamos achar a função de A. Então, função de A, eu tenho x mais 3 igual a 0. Então, vamos separar. Quem que é o coeficiente angular? É 1. E quem que é o coeficiente linear? É 3, são 3. Então, ó, o coeficiente angular é maior que 0, então ele é crescente. Já vamos fazer o gráfico aqui para deixar pronto, tá bom? Então, vamos achar a raiz. X é igual a menos 3. Então, ele é crescente, ó, ele vai crescer, certo? Ele corta o eixo X em que ponto? No ponto menos 3. Então, tudo que tiver para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Pronto.
esse aqui eu já fiz, ó, certo? Vamos pro próximo, que é o B, né? O B, aí nós temos no B x menos 2, isso aqui tem que ser igual a zero. Então, vamos lá. Quem que é o coeficiente angular? O coeficiente angular é 1 e o coeficiente linear é igual a menos 2. Eu vou ter que me preocupar com o coeficiente angular. Ele é maior que zero, então ele é crescente, certo? Então, vamos achar a raiz. X é igual a 2 positivo. Então, ele está crescendo. Em que ponto que ele me corta o eixo X? No ponto 2. Tudo que é para a direita positivo, esquerda negativo, certo? Nós vamos agora calcular, ó, o B já foi. Agora nós vamos calcular o C, certo? Lembrando o seguinte, pessoal, ele vai zerar, não tem jeito, tá bom? Então vamos fazer o C lá, ó. C, o C é x menos 3 igual a zero. Então, coeficiente angular é 1 e coeficiente linear é menos 3. O que me importa é o angular, ele é maior que zero, então ele é crescente. Então, x é igual a mais 3. Então, ele vai cortar o meu eixo x exatamente no 3. Tudo que é positivo para a direita, negativo para a esquerda. Então, o C nós já fizemos. E vamos ver se ele zerou mesmo? Vamos ver lá. O que não pode zerar são os denominadores, tá bom? Então, ó, se eu pegar esse valor de x aqui e colocar aqui, ó, 3 menos 3 é igual a zero. Ai, zerou, não pode. Então, veja lá, ó. Ele é o quê, pessoal? Ele é fechado. Então, esse aqui, ó, ele é fechado, certo? Porque para mim, tanto faz se o numerador zerar ou não, certo? Então, ele é fechado. Esse aqui é numerador também, então ele é fechado. Certo? Aí aqui já muda a figura, certo? Ele será aberto. E o próximo, que é o D, né? Que também é no denominador, nós vamos ter lá x mais 2 igual a zero. Então, vamos lá. O coeficiente angular é 1 e o coeficiente linear são 2, certo? O coeficiente angular, ele é maior que zero, portanto, ele vai ser crescente. Vamos achar a raiz. 7 é igual a menos 2. Então, aonde, em que ponto que ele corta aqui o eixo x, né? Exatamente no ponto menos 2. Tudo que for positivo para a direita, tudo que for negativo para a esquerda. Se você pegar esse valor aqui, ó, menos 2 mais 2 é igual a zero. Isso aqui faz parte, pessoal, do seu denominador. E denominador tem que ser diferente de zero, certo? Então, ele é fechado, né? Então, agora ele vai ter que ser aberto, porque ele zera a minha situação. Então, ele vai ter que ser aberto, certo? Vamos para o varalzinho, então. Então, nós vamos ter lá o A, o B, o C, o D e a divisão, né, do que está acontecendo lá. Então, muito bem, ó. Deixa eu colocar aqui, x. Opa. Deixa eu apagar isso aqui e colocar o x direito nesse negócio. X. Então, o A, vamos lá no A, rapidinho. Em que ponto que cortou, né? No A, foi o menos 3. Fechado, hein? Então, nós vamos lá no menos 3 fechado. Então, vou colocar ele aqui, ó, menos 3 fechado, certo? Belezinha. Agora, nós vamos no B. O B lá, ele cortou no ponto 2 e ele é fechado, porque ele é numerador, tá bom? Então, se ele deu 0, tanto faz para mim. Então, no ponto 2, fechado. Aí, nós temos o C. O C já faz parte do denominador, certo? No ponto 3, só que no ponto 3, aberto. Então, ele está aberto aqui, ó, certo? E no ponto D, ele está aberto no menos 2. Então, ele está aberto no menos 2, né? Aberto no menos 2, certo? Do jeito que tá aqui é o jeito que vai descer, tá bom, pessoal? Ó, ele vai descer, o 3 vai descer fechado, o 2 vai descer aberto, o menos 2, né? O 2 positivo fechado e o 3 aberto,
ok? Do jeitinho que tá aqui. Então, ó, fechado no menos 3, aberto no menos 2, fechado no 2, aberto no 3. Agora, nós vamos fazer a regra de sinal, certo? Vou colocar aqui em amarelo. O A, ele é crescente, então tudo que está à direita é positivo, ó. Então, negativo aqui. O B, o linear também era positivo, então ele é crescente. Tudo que está à direita é positivo, à esquerda dele negativo. O C também, linear maior que zero, né? Positivo para a direita, então tudo que estiver à sua direita é positivo, à sua esquerda é negativo. E o D, ele também é o coeficiente angular positivo, né? Então, dentro dessa situação, tudo que estiver à direita é positivo, à esquerda negativo, certo? Ó, então, é positivo, né? Aqui positivo e aqui positivo também, tá? E aí, nós vamos fazer a regra de sinal, ó. Menos com menos, mais com menos, menos com menos, mais, certo? Mais com menos, ó, mais com menos, menos com menos, mais com menos, menos. Mais com menos, menos com menos, mais com mais, mais. Mais com mais com menos, menos com mais, menos. Mais com mais com mais com mais, certo? Então, chegamos aqui quase no final, certo? Então, o que tá acontecendo aqui? Isso aqui tá diminuindo, ó, certo? Nós temos duas situações entre aberto e fechado, e nós temos uma crescente aqui também, certo? Então, nós vamos ter que escrever o conjunto verdade em relação a isso aqui, ó. Diminuindo, o entre, opa, não vai dar para escrever o entre e o aumentando. Então, vamos escrever o conjunto verdade. Verdade é igual, x pertence aos números reais, tal que x é menor ou igual a menos 3, certo? Porque ele tá fechado. Ou, eu também posso escrever, menos 2 é menor que x, que é o que tá entre, né? Menor ou igual a 2. Ou, eu também posso dizer que x é maior que 3. Professora, por que aqui você usou menor igual, aqui menor igual e aqui foi só menor e aqui foi maior? Por quê, pessoal? Porque lembre-se que aqui ele está aberto nos pontos, certo? Então, nós temos que indicar isso no conjunto verdade. Ou também eu posso escrever aberto no negativo infinito, né? Até o menos 3, fechado. Na união, nós estamos unindo todos os resultados, certo? Aberto no menos 2, depois você olha lá no gráfico, certo? E fechado no 2. Na união também de aberto no 3 e ele vai estar aberto também no positivo infinito, certo? Então, essa seria a resposta entre eles. Olha lá o que aconteceu, ó, certo? Ó, então, aqui, menor fechado, né? Aqui, um tá aberto e o outro tá fechado. Então, tem que se indicar o entre lá, certo? E o 3 aqui, ó, ele está aberto para o infinito, certo? Ou seja, quando ele está aberto, ele não entra, porque senão ele misera lá a equação, a inequação no caso, né? E aí não dá certo, ok? Nós vamos fazer o exercício de número 2, que é o último, certo? Vamos lá, então. O exercício de número 2, pessoal, ele fala assim, ó, 3x menos 8, e tudo isso aqui vai ser dividido por 6 mais ax, vezes, isso aqui eu vou colocar aqui dentro do parênteses, tá? Vezes o x mais b, né? E tudo isso, ele vai ser menor ou igual a zero, certo? Menor ou igual a zero.
Então, nós vamos dividir essas situações aí pra gente achar, né? Lembrando o seguinte, deixa eu ver aqui. Ele fala lá assim, ó. Eu tenho isso aqui e o meu conjunto verdade, ele deu isso aqui, ó. Ele deu fechado no 6/5 e aberto no 2, unindo-se com o resultado de fechado no 8/3 e aberto no infinito positivo, certo? Então, ele já deu o resultado para você. Adivinha o que ele quer saber? Ele quer saber o valor de A e B, né? É esses valores que ele quer saber, certo? Lembrando que A é diferente de 0, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos separar as funções, ó. Função de f, né, em x, de g e h, ó. Certo? E nós vamos achar quem? As raízes deles. Então, vamos achar essa raiz aqui, ó. Vou pegar lá, 3x menos 8. E para achar a raiz tem que ser igual a 0, certo? Muito bem. Esse aqui não vai precisar fazer gráfico, então você não precisa ficar se preocupando com o linear, tá bom? Muito bem. Então, nós vamos lá. 3x é igual a 8 positivo, x é igual a 8/3, certo? Então, a minha raiz dessa função é 8/3, certo? Aí, nós vamos ter a outra função, que é a função de g, né? A função de g seria essa daqui, ó, certo? 6 mais, igual, né? 6 mais ax, que é o que nós temos aqui. E isso aqui é igual a 0. Então, ax é igual a menos 6, portanto, x é igual a menos 6 sobre a. É isso aqui que eu tenho, certo? E a funçãozinha de h em x, nós temos lá, deixa eu ver quem que é. Esse aqui, ó, o x mais b, né? Então, nós vamos colocar lá, x mais b é igual a 0. Portanto, x é igual a menos b. Pronto. Achei o que eu podia achar lá. O conjunto verdade foi aquilo que ele acabou passando pra gente, né? Vou escrever aqui de novo. Então, ó, vou colocar aqui, ó, conjunto verdade. O conjunto verdade, ele passou para você no enunciado, certo? Ele falou assim, ó, tá aberto no 6/5 e aberto no 2, unindo-se, certo? Com fechado no 8/3, no 8/3 e aberto no infinito positivo, certo? Então, veja aqui, pessoal, ó, que nós encontramos, né, ó, o 8/3. Encontramos, ok, beleza. Aí faltou encontrar alguma situação aqui, né? Essa situação e essa aqui também. Então, é isso aqui que nós vamos trabalhar, certo? Então, logo temos, vou colocar aqui, ó, logo temos menos 6 sobre a, que é essa raizinha aqui, ó, certo? Então, logo temos 6 sobre a, e isso aqui, ó, nós podemos escrever, nós podemos supor, né, que isso aqui é 6 sobre 5, né, porque foi o que ele passou aqui, ó. Isso aqui nós já encontramos, beleza, encontramos, agora a gente tem que ver o resto, certo? Então, eu entendo que menos 6 sobre a tem que ser igual a 6/5. Para que isso aqui aconteça, pessoal, o que vai acontecer? O a tem que ser o quê? Positivo ou negativo? Pensa aí, depois nós vamos falar sobre isso, certo? E nós temos também essa outra situação a ser encontrada, ó. Então, vamos lá. Nós temos lá o menos b, e esse menos b quem? É igual a 2, né? Tem que ser igual a 2. Logo, então, eu entendo que a é igual a menos 5. Por quê? Ó, porque eu falei que isso aqui é 6/5, não falei? Para que isso aqui dê 6/5, o a tem que ser menos 5, ó, porque menos com menos é mais, e aí vai ficar 6/5, certo? E que o b é igual a quem? Esse nosso bzinho aí, né? Seria igual a menos 2, certo? Se ele for menos 2, vai ficar menos com mais menos, e aí ele fica negativo
para a gente poder trabalhar, certo? Então, até aqui, belezinha. Ou também nós podemos ter outra situação, então nós temos essa resposta aqui, certo? Ou nós podemos ter, vamos pensar do mesmo jeito lá, ó, menos 6 sobre A, ele é igual a 6/5, né? Na realidade a gente pode pensar o contrário, né? Nós falamos já que ele é 6/5, agora eu posso dizer que ele é 2, né? A gente está invertendo. E que o menos B, ele pode ser lá 6/5, né? 6/5. Então, a gente só inverteu. Para que isso aqui aconteça, ó, o A tem que ser o quê? Menos 3. Porque se eu colocar menos 3 aqui, ó, no lugar do A, menos com menos é mais. E 6 dividido por 3 são 2. Então, o A pode ser menos 3, certo? E o B, no caso aí, nós podemos dizer que se B ele é 6/5, né? Então, podemos dizer que ele é menos 6/5. Porque menos com menos é mais e ele vai dar positivo, certo? Então, aí, neste caso, ele ficaria positivo, certo? Só que tem um porémzinho. Ele fala lá no enunciado, calcule os possíveis valores inteiros de A e B, certo? Então, nós podemos identificar aqui que entre esses dois inteiros, ele pode estar falando que os dois são negativos ou que os dois são positivos também, certo? Então, nós podemos considerar que tanto este valor aqui, tanto estes valores, quanto este aqui, pode dar certo. Mas o que acontece? Aqui são números inteiros, né? São números inteiros. Só que esse aqui deu fracionário, ó, certo? Então, esse aqui, ó, seria um número na realidade do conjunto dos racionais. Então, essa resposta para nós, a gente acaba anulando ela, justamente porque o enunciado foi claro, né? Ele quer os números inteiros. Então, esse ou aqui, eu fiz o ou para vocês observarem. Mas na realidade, pessoal, nós não precisamos identificar ele, certo? Somente identificar aquilo que é o inteiro. E o inteiro é tanto positivo quanto negativo. O fracionário não entra, tá bom? Então, nós vamos trabalhar com A, que é igual a menos 5, e B é igual a menos 2, certo? Então, faça aí a correção, né, dos seus exercícios, daquilo que você já fez. Se você não fez, aproveita para estudar. Aproveita para completar a sua apostila, para fazer o exercício, pausa o vídeo, tenta fazer sozinho um exercício, certo? Para ver se você consegue fazer, porque é isso aí que vai ser avaliado, tá bom, pessoal? Então, um beijo, um abraço, fiquem com Deus.